sou a Thaís da Rai Bonjour. Desculpa que a gente vai ter que fazer no... Vou ter que fazer no celular mesmo, porque aqui o computador resolveu não funcionar. Isso é normal aqui na Rai Bonjour dar algum probleminha na hora da gente fazer a nossa transmissão. A gente começou aí 13 minutinhos atrasado. Eu sou a Thaís da Rai Bonjour. Quem não me conhece, eu fico aqui em Vancouver, tá? Sou uma das sócias da empresa. E a gente tem... Eu queria falar um pouquinho sobre a Rai Bonjour em si e depois a gente vai já pro Tira Dúvidas, tá? A Rai Bonjour, ela é uma agência de intercâmbio, tá? Especializada em Canadá e em Higher Education, tá? A empresa, ela fica localizada em Montreal, Toronto e Vancouver, e a gente tem representantes em São Paulo e Rio de Janeiro, tá? A gente trabalha o Canadá como um todo e para aqueles que têm interesse, enfim, em vir estudar para emigrar, a gente tem realmente uma equipe preparada para ajudar esse pessoal. Então, você pode vir estudar só apenas idioma como inglês ou francês, lembrando que o Canadá é um país bilíngue, né? Então, se você quiser estudar inglês ou francês, a gente oferece cursos, tá? Os cursos de francês são oferecidos na província do Quebec, tá? E a partir de uma semana você pode vir fazer curso de idioma. E a gente também oferece cursos de Pathway para aqueles que estão querem fazer um college para emigrar para o Canadá, tá? E aí, nesse caso, a gente também oferece esse tipo de curso. Aí, a gente tem os Career Colleges, que são estudo mais trabalho, né? Muito conhecido como estudo mais trabalho. O que é o Career College? Eles são cursos pequenos, tá? Se vocês virem tremer, é porque eu tô no celular, tá bom? São cursos pequenos de 6 meses, por exemplo, de business, e você faz mais 6 meses de co-op, que é um estágio. Nesses cursos, por exemplo, de 1 ano, onde você vem 6 meses para estudar business, você já pode trabalhar 20 horas, e na parte do estágio você faz 20 horas de estágio e 20 horas de trabalho. O que muitas pessoas fazem é fazer um combo desse estágio com o trabalho, tá? Então, aí ele faz full time na mesma empresa. Por exemplo, vou fazer... Gente, desculpa, tô no celular, não me liguem. Estou transmitindo do celular, ninguém pode me ligar, tá bom? Então, a gente faz o estudo mais trabalho que eu tava falando, então a pessoa faz um combo e trabalha full time na segunda parte, tá? Fred, eu já vi sua perguntinha aqui, a gente já vou te responder, tá? Só tô explicando pro pessoal aí novo que entrou na página da Rai Bonjour agora, para entender um pouquinho o nosso trabalho. Então, por que eu tenho que vir estudar para emigrar, tá? Você não tem que vir estudar para emigrar, isso já vamos lá para uma questão recorrente que a gente recebe. O que acontece é que hoje o processo de imigração que a gente tem, ele é um processo que favoriza quem está estudando, quem estudou no Canadá e quem trabalha no Canadá, tá? Então, assim, você pode fazer por exemplo, você pode marcar uma consulta com um dos nossos consultores regulamentados, checar a sua pontuação, mas você vai ver que muitas vezes, apesar de você ter um excelente perfil, falta ainda um pouco de pontos para você ser chamado, por exemplo, num processo como o Express Entry. Então, aí você precisa vir fazer um college, tá? Que é o nosso estudar para emigrar. Você vem fazer um college, por exemplo, de 1 ano e você recebe um PGWP, que é um visto de trabalho de mais 1 ano, tá? Os colleges, a gente prioriza colleges públicos para quando a pessoa quer imigrar, porque eles dão o famoso PGWP, que é o visto de Post-Graduation Work Permit, tá bom? Só para lembrar que tudo isso a gente vai estar conversando em detalhes, tá? No Brasil, a gente vai estar fazendo palestras lá. Eu
eu e a Débora, tá? A gente vai estar indo lá no caso a Débora fica já no Brasil, e a gente vai estar, eu vou estar indo pro Brasil no dia 17 de setembro, eu chego no Brasil, e dia 18 eu vou estar em Recife, tá? Dando palestra lá em Recife, então entra no nosso, ou aqui no Facebook mesmo, ou entra lá no nosso site www.raibonjour.com.br e vocês vão ver que dia 18 a gente vai estar em Recife, 17 eu chego no Brasil, 18 eu vou para Recife, tá? Dia 20 eu vou estar em Cuiabá, pela primeira vez a gente vai estar em Cuiabá. Dia 24 a gente vai estar em São Paulo. Quem vai fazer a palestra em São Paulo vai ser a Débora, tá? E dia 24 eu vou estar em Manaus, Débora em São Paulo dia 24, eu em Manaus dia 24. Dia 25 eu vou para Belém e dia 26 Brasília, tá? No dia em Recife, Cuiabá, Manaus e Belém, eu vou estar junto com o Centennial College, tá? O Centennial é o primeiro college público da província de Ontário e ele vai estar lá, tá? Junto com a gente, e a Quest, a Escola Quest, que é nossa parceira na oferta de cursos de inglês e Pathway. Então, a gente vai estar fazendo uma palestra onde a gente vai estar explicando todo esse planejamento que você tem que ter, esse passo a passo para vir estudar para emigrar para o Canadá, tá? E eu vou mostrar para vocês nessas palestras, então é legal quem tiver em Recife, Cuiabá, Manaus, Belém, Brasília, é legal vocês e São Paulo, vocês irem para vocês assistirem, porque a gente vai mostrar para vocês como que hoje é muito difícil alguém com um perfil direto para a imigração. A maioria, né, eu diria 95% das pessoas tem que vir para o Canadá primeiro para estudar, ter a experiência canadense de trabalho e aí conseguir imigrar, tá? Então, em Brasília eu vou estar com o Seneca College e a Quest, tá? E em São Paulo a Débora vai fazer a palestra junto com os colleges e universidades da província do Atlântico. Então ela vai estar com o pessoal lá do Atlântico para fazer uma palestra focada na província do Atlântico, que é uma excelente alternativa para quem tem um perfil específico, e ela vai estar explicando isso por lá. Então, entra no nosso site ou aqui pelo Facebook, que a gente está divulgando semanalmente, tá? www.raibonjour.com.br o nosso site, e aí você já se inscreve. A palestra custa R$15, tá? Enfim, é um preço praticamente simbólico, e para você tá aprendendo e entendendo tudo que você precisa para vir para o Canadá. E eu encontro você lá. Vai ser um prazer. Chega, assistir sua live e vim aqui te ver. Tá bom? Então agora eu vou começar com as dúvidas, tá? Do pessoal. Algumas pessoas mandaram dúvidas pra gente via e-mail, inbox, mas eu vou começar com as dúvidas do pessoal aqui, tá? E depois eu volto naquelas. O Fred Ribeiro, ele perguntou: olá, fale um pouco do processo do Quebec, please. Tá. O processo do Quebec, a gente tem hoje, tá? O PEC Estudo, que é o processo, sem dúvida, o xodó, né? Se a gente for pensar, quem vai estudar college no Quebec, sem dúvida, esse é o processo que brilha os olhos de todo mundo. A gente tem vários estudantes lá, tá? Nesse processo, a Maria Eduarda é uma delas, é um dos nossos estudantes que tá nesse processo. Então, o que que é? Você tem que escolher, tá? Um curso de DEC, DEC, que é um diploma de estudos colegiais, ou um DEP, um diploma de estudos profissionais, tá? Para você estar imigrando pelo processo do PEC Estudo. O DEC, ele tende a ser um programa mais longo, tá? A gente tem programas de DEC de 2 anos, mas que exigem uma formação universitária no seu país de origem, e a gente tem os programas de DEC de 3 anos, que aí ele não exige que você já tenha uma formação universitária no seu país de origem, tá? Esses programas, eles te qualificam para terminar ele e pedir o seu PEC Estudo. Entrar no programa de PEC Estudo, não esquecendo que você tem que ter o nível de francês B2 quando você terminar. Você pode estudar inglês, mas o nível de francês é exigido para esse programa. Sempre que você pensar em Quebec,
tá, Fred? Você tem que pensar que o francês vai ser uma exigência para um processo de imigração, tá? Então, me formei no college, num DEC, então eu já tô apto a pedir o meu PEC estudo, tá? Você não tem que comprovar tempo de trabalho nenhum, se formou, pegou a certificação, entrou com esse processo, tá? Em comparação aos outros processos, né, do Canadá, esse é um processo que não exige a comprovação de trabalho, então isso que é muito interessante, tá? O outro, a gente tem, né, dois, vamos dizer assim, dois braços do PEC. Então, esse é o PEC Estudo e a gente tem o PEC Trabalho, tá? O PEC Trabalho, ele exige que você tenha 1 ano de experiência de trabalho, tá? Para que você possa solicitar a sua residência. Então, por isso que ele chama PEC Trabalho. Você tem que comprovar o trabalho. O francês também é comprovado. Existem atuais mudanças, tá? No processo de PEC Trabalho, mas a gente vai deixar isso para a Paula Hirata falar para vocês na próxima semana no live que ela vai fazer. Por quê? Porque o governo do Quebec ainda não bateu o martelo em todos os pontos, tá, da mudança do PEC Trabalho. Então, a gente acha interessante, a Paula vai ter até hoje a gente estava conversando com ela vai ter uma reunião com o governo do Quebec para várias dúvidas que surgiram sobre essa mudança do PEC Trabalho para o cônjuge, né, tá? Eu tô falando aqui de mudança para o cônjuge, não tô falando de mudança para o estudante, do estudante permanece igual, como é do estudante, me formei, então aí eu não preciso fazer um DEC ou um DEP, tá? Eu posso fazer um curso mais curto, por exemplo, de 12 meses, tá? A maioria dos cursos de AEC é 1 ano, 14 meses máximo. Então, fiz um curso curto de AEC e aí eu vou trabalhar 1 ano e aí eu vou pedir o meu visto vou entrar com o meu processo de imigração, tá? Esse é o PEC Trabalho. Isso para o estudante não mudou. O que mudou é para o cônjuge, mas como eu tô falando aqui, há ainda nuances na lei que estão sendo verificadas com o governo do Quebec, tá? E na próxima semana, a Paula Hirata, que é a nossa consultora regulamentada lá de Quebec, vai dar mais informações para vocês, tá? Então, o processo do Quebec, a gente tem o PEC, vamos resumir aqui, ele tem 2 vertentes, o de trabalho e de estudo, e a gente tem o processo de trabalhador qualificado, que hoje é o Mon Projet, que também já, assim, vai mudar completamente, na verdade mudou completamente, vai ser um processo tipo Express Entry, mas também ainda tá tá tudo muito no ar, então não vamos colocar aqui as informações enquanto a gente não tem oficialmente aí o que o governo vai fazer. Semana que vem, provavelmente, a Paula já vai dar uma pincelada para vocês. Vai ser um processo de pontuação, tá? Não vai ser mais o que a gente tem hoje, chamado Mon Projet, vai ser um processo de pontuação parecido com o Express Entry, mas focado só, obviamente, no Quebec, tá? E o francês vai ser uma das exigências, obviamente, porque isso é, sem dúvida, o principal ponto para o governo do Quebec. Tá? Enquanto estuda, tem como trabalhar também? Sim. Nayana perguntou isso aqui pra gente. Nayana, a gente pode estudar e trabalhar no Canadá nos seguintes categorias. Se você vier fazer um Career College, que é um college privado, tá? Então, se você vier fazer um Career College, por exemplo, um International Business, você de 6 meses de estudo, te dando direito a 20 horas de trabalho e depois, no seu período de estágio, você continua podendo trabalhar 20 horas, tá? Então, você pode, no Career College, fazer isso. Lembrando que na segunda parte de estágio, tá? Você vai ter 20 horas de estágio e 20 horas de trabalho full time. Como eu falei, as pessoas normalmente fazem um pacote, elas trabalham para a mesma empresa às 40 horas. Então, na parte do estágio, você vai poder trabalhar full time, tá? Ou você vai trabalhar no seu estágio em uma outra na área de serviço, né? Ou senão você vai trabalhar só fazendo, só no estágio, por exemplo, sei lá, você pega um assistente, né? E aí no escritório, aí você vai fazer
o full time, tá? Então é possível no Career College e no college público, que é aquele focado para quem quer imigrar, porque quer pontuar lá num processo de imigração, ele também te permite, quando você inicia o college, permite as 20 horas por semana de trabalho. Nas suas férias, né, você pode trabalhar full time, e lembrando que uma vez finalizado o seu college público, você tem direito ao Post-Graduation Work Permit, que é um visto de trabalho, tá, aberto, e ele pode, você vai poder trabalhar full time durante aí o tempo que você estudou. Então, se você fez um college público de 1 ano, você vai ter um visto de um PGWP, esse visto de trabalho de 1 ano, tá? Se você fez 2 anos, você pode receber até 3 anos, tá? Se você fez 3 anos, você pode receber até 4 anos, tá? O máximo, normalmente, de um visto de trabalho são 4 anos que o governo dá pra você. Agora, eu tô aqui com algumas perguntas, tá? E eu vou passando pra vocês. O Fernando perguntou aqui pra gente: eu sou obrigada a realizar o programa de Pathway, tá? O que é o Pathway? Ele é um inglês acadêmico, tá? Focado para quem precisa entrar num college. Então, eu não tenho IELTS, não tenho TOEFL, enfim, eu não tenho a nota necessária de inglês num teste de proficiência para entrar num college público. Então, sei lá, eu vou querer estudar em Toronto e eu não tenho inglês suficiente. Eu desisto do meu sonho? Não, você vai fazer um Pathway, que é um programa de inglês acadêmico. Esse Pathway, ele dura em torno de 3 meses, vai depender muito, tá, do seu nível de inglês, por isso que você faz um teste. A gente tem estudantes que fizeram 8 semanas de Pathway, tá? 2 meses, porque o nível de inglês deles era muito bom, só faltava aquele pouquinho a mais, e ele conseguiu fazer aí o seu Pathway só em 8 semanas, tá? Já te respondo, Rodrigo. Então, você pode, tá, fazer o Pathway. Nesse período, durante o Pathway, que é um inglês acadêmico, você não pode trabalhar. Lembrando que o inglês acadêmico, ele é um inglês focado para quem quem quer estudar num college. Então, você vai aprender como escrever, como fazer trabalho, como fazer reports. Então, assim, os assignments, como se apresentar. Aqui no Canadá, a gente tem muita apresentação, né, para apresentação oral. Então, você vai aprender tudo isso. Além de lapidar o seu inglês, você vai aprender essas técnicas para você melhor se desenvolver no seu college. Então, não achem que tempo perdido esse Pathway. Não, ele é muito importante para dar aquela fundação sua para ir para o seu college público, porque você precisa passar nas matérias, correto? E se você não passar, você vai ter que pagar essa matéria de novo. Então, é importante. A gente tem muito estudante que ele tem um nível bom de inglês, mas ele precisa daquele toque, ele quer lapidar o seu conhecimento e ele vai para o Pathway. Durante esse período do Pathway, não pode trabalhar, nem você, nem o cônjuge. Normalmente, a gente entra com um processo de visto, isso é importante. Já com a sua carta do Pathway mais do college, você já entra com o Study Permit no Canadá, e aí você pede a extensão aqui quando você acaba o seu Pathway. Essa extensão é em torno de 4 semanas para sair, tá? Isso é uma média, pode ser mais rápido, tá? Então, para você ficar aí sabendo desse processo. Espero que tenha respondido, Fernando. Agora vamos ver o Rodrigo aqui, que ele mandou agora. Posso mover da Costa Rica para o Canadá? Eu sou costarriquenho, falo inglês. Rodrigo, você pode, tá, vir morar no Canadá, mas você precisa de um visto, tá? Enfim, você precisa vir com o status para o Canadá, você não pode só, né, chegar. Eu precisaria checar se a Costa Rica permite que você aplique um ETA, tá? Realmente a Costa Rica, eu não sei, precisaria checar no site do CEC, tá? Entra lá, cec.gc.ca, para ver se você tendo, por exemplo, um visto de americano, você pode pedir um ETA como os brasileiros, tá? E você pode vir como visitante. Se você se matricular numa escola de idiomas, você pode vir como estudante,
tá? Se você vier fazer um college, você pode vir como estudante. Se você vier fazer um career college, que eu tava explicando tudo, mas você pode vir como estudante, tá? Então, você pode vir morar no Canadá, mas, né, vir passar um tempo no Canadá, mas você precisa ter um visto, um status legal para vir fazer isso, tá? Então, dá uma checadinha lá se a Costa Rica tem essa possibilidade de você pedir um ETA, tá? Eles vão liberando os países conforme tempos. O Brasil não entrava nessa até há pouco tempo atrás, hoje pode, tá? Então, checa lá. Agora, a Gabriela, ela me perguntou, se eu tiver filhos, eles podem ir para a escola gratuitamente? Então, assim, vamos dar um exemplo aqui, Gabriela, para você. Você vai vir fazer um college, tá? Vamos agora aqui em Vancouver, de 2 anos. E você vai trazer seu filho de 3 meses e sua filha de 7 anos, tá? Quem que pode estudar? A sua filha de 7 anos, ela pode ir para a escola pública, tá? Ela tem direito, ela já vem com visto de estudante, tá? E você não vai pagar nada pela escola dela, porque aqui em Vancouver, a partir dos 5 anos, você pode ir para a escola pública. Agora, o seu filho de 3 meses, ele não vai para a escola ainda, né? Infelizmente, ainda não vai para a escola. Também só tem 3 meses. Então, quando ele só vai para a escola pública a partir dos 5 anos, tá? Então, nesse período, até ele fazer 5 anos, você tem que colocar na daycare. O que é a daycare? É uma creche, tá? É uma escolinha, uma creche, enfim, onde a criança vai e pode ficar part-time, pode ficar o dia inteiro, ela vai, enfim, fazer as atividades lá com os coleguinhas. Isso é privado, tanto para você, que é estudante internacional, como para mim, que sou canadense, tá? Então, isso é privado, a gente paga por isso, né, quando a criança vai completar, quando a criança vai completar aí os 5 anos. Antes disso, ela tem que ir para essa creche, e nesse caso, você vai variar muito o preço de acordo com a região, tá? Regiões, Toronto é mais caro mesmo, vai variar de 1.000 a 1.400, 1.500, dependendo da área que você mora em Toronto. Aqui em Vancouver varia de 1.000 a 700, 800, você acha creches de 700, 800, mas vai depender da área que você mora. Se você morar no centro de Vancouver, você não vai achar isso não, tá? Esse valor. Mas se você morar mais afastado, né, na grande Vancouver, você já consegue achar alguma coisa. E mesmo em cidades menores, por exemplo, como lá em New Brunswick, né? A região de New Brunswick, Moncton, Fredericton, você não acha creche por menos de 700, tá? Porque é realmente algo caro, tá? Mas é o início da vida do seu filho, depois, né, quando ele fizer 5 anos, ele pode ir pra escola, tá bom? Então, espero que tenha te respondido, Gabriela. De nada, Rodrigo. Checa lá no site, desculpa que eu tô lendo aqui as perguntas, tá? A Beatriz me pergunta assim, qual é a média do preço do college público e da universidade no Canadá, tá? Então, Bia, o seguinte, depende muito da região, tá? Mas em média é em torno de $15.000 por ano, tá? Nas regiões de Toronto, aqui em Vancouver varia um pouquinho, tem alguns cursos de 15.000, outros 16, dependendo da área, 17.000. Cursos na área de cinema são um pouquinho mais caros, sim, tá? Na área de arte, cinema, enfim, moda, tá? É um pouquinho mais caro. Então, é na faixa de 15 a 17 mil nessas regiões. Em Montreal também fica nessa faixa de 15 a 16, depende do curso, tá? E há regiões que tá na faixa de 11 a 12 mil, tá? Então, vai depender muito da região que você vai querer vir morar. A gente faz um trabalho personalizado, onde a gente analisa, como eu falei no começo, a Raibonjour trabalha o Canadá todo, e a gente não dá preferência para uma região ou outra. Acho que é um grande diferencial da nossa agência. A gente realmente vai avaliar o perfil de vocês, tá? E verificar qual é a melhor estratégia. Muita gente fala, eu quero college mais barato, porque eu preciso ir... Mas olha só, gente, tem que pensar que você precisa
tá? Arranjar um emprego e precisa trabalhar, enfim, né? Viver. Então, assim, para viver você vai precisar ter um trabalho legal, até mesmo para ter uma satisfação sua pessoal, né? Então, assim, não adianta você ir para uma região que a sua área não é boa, tá? Só porque o college é mais barato. Você tem que ir para uma região onde as duas coisas se casem, mesmo que você pague um pouquinho mais no college. Você vê que a diferença não é absurda, tá? Eu não tô falando aí de o dobro do preço, tá? Eu tô falando aí em em máximo a diferença vai ser aí de $4.000, tá? Entre uma região ou outra, 4, 5 mil no máximo. Então, pense nisso, a gente tem, assim, toda a nossa equipe tá mais do que bem treinada para checar e ver qual é a região que combina realmente o seu perfil, a sua profissão, que processo de imigração é melhor para você depois, tá? Porque também não adianta fazer assim, né, qualquer coisa porque é barato, não. Depois você vai chegar aqui, ficar infeliz e aí o seu plano vai por todo o água abaixo. Então, acho que isso tem que ter cautela, tá? E realmente, ter assim uma clareza bem bacana, uma clareza no sentido de, tá, essa região é boa pra mim, por isso, tá? A gente tem excelentes, o Canadá todo tem uma estrutura maravilhosa, tá? Mas realmente algumas regiões são melhores em algumas áreas. Vamos dar um exemplo na área de cinema, tá? Que aqui em Vancouver é muito forte. Adianta eu ir fazer cinema em New Brunswick? Não adianta. Tá? Porque não tem área lá. Então, assim, você pode até fazer o curso, mas depois você vai se mudar para outra região, vai se mudar para Vancouver para trabalhar. Entendeu? Então, assim, é importante vocês entenderem que um processo, toda a província tem seu processo de imigração. E o processo de imigração da província, ele sempre vai favorecer quem estudou lá. Então, não adianta você estudar na província e ir trabalhar em outra, porque você não pode aplicar para o processo de imigração daquela província como international student, tá? Então, isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, sempre tentar escolher a província que você vai trabalhar depois, para suas chances aumentarem em possibilidades de processo de imigração para aplicar. Tá bom? A Mônica, ela pergunta, o Pathway é feito no college ou em alguma escola de inglês? Mônica, a gente pode fazer em um ou outro. Ambos oferecem, tá? O que acontece é que realmente vai depender do tempo que você vai estudar. Você precisa de Pathway, tá? Então, às vezes, o college, normalmente, os Pathways dele são no mínimo 4 meses. Porque eles fazem igual a sessão, tá? Do college. Então, são 4 meses normalmente de Pathway. Então, se você precisa só de 2, não vale a pena você fazer no college, tá? Fora a questão dos valores, tá? Os valores nas escolas de idioma são... os valores do Pathway, tá? Na escola de idioma, ele é mais atrativo que no college, tá? Eu vou te dar um exemplo. Um Pathway de 12 semanas com material e matrícula, tá? Em Toronto, são 3 meses, eu tô falando, tá na faixa de 3.300, tá? De Pathway. Enquanto o college vai ser normalmente numa faixa de 5.000. Então, a gente sempre acaba... Vou ser bem sincera com você, Mônica, a maioria dos nossos estudantes vão para as escolas de idioma. São poucos que vão para o college. Eles escolhem ir para o college se naquela região que ele está não tem Pathway em escola de idioma, tá? Então, se não tem Pathway em escola de idioma, ele vai realmente para... Se não tem Pathway na escola de idioma, ele vai lá pro college, tá? E faz o Pathway lá, porque aí ele quer já ficar na cidade que ele vai morar. Ele poderia fazer em outra cidade? Poderia. Mas ele que tem aquela comodidade de você já se mudar pra cidade, já se instalar lá, alugar apartamento, enfim, aí fica mais fácil. Mas vai depender de cada um, tá? A gente oferece nos dois e a gente vê... analisa junto com vocês o custo-benefício e vai depender também, como eu falei, da cidade que você escolher. A Ed Cris, existe algum curso que já me permite atuar como professora primária no final? E se sim, qual o valor, tá?
Ed, eu entendo professora primária, tá? Como não a professora, aquela professora da primeira série, né? Hoje mudou já os termos no Brasil, mas aquela professora de primeira série, tá? Para você ser professora de primeira série aqui, tá? Ou seja, depois, né, a partir dos 5 anos, entrei na escola, tudo bonitinho, você precisa ser regulamentada pelo governo da província, tá? A área de educação é uma área regulamentada, olha eu aqui com a língua, regulamentada pela província. Então, cada província tem, tá, a sua área, o seu órgão regulamentador para professor, tá bom? Então, Ana Paula me assistindo. Oi, Ana. Aqui. Então, cada província tem, tá? Seu órgão regulamentador para professor. Então, isso é muito importante. Se você vier, não tem, tá? Um curso que você vai fazer, mesmo que você venha fazer uma faculdade de educação aqui, você vai ter que tirar essa regulamentação para trabalhar. Lembrando que você precisa, tá? Ser residente permanente para poder trabalhar como professora numa escola pública no Canadá. O que você poderia trabalhar seria, por exemplo, num college ou numa universidade, tá? Que aí você não precisaria ser residente permanente ou canadense, tá? Mas na escola primária e na escola secundária, que seria o ensino fundamental e médio no Brasil, tá? Ele precisa que você seja PR aqui, tá? Ou canadense. Então, porque você vai trabalhar com instituições públicas, tá? As escolas normalmente são escolas públicas. Para você pegar essa regulamentação, você vai fazer depois da sua faculdade. Então, você vai ter que comprovar o idioma, vai ter que comprovar a sua experiência de trabalho. Não é tão simples, tá? O que eu sugeria no seu caso, tá? Como você fala que você é professora primária, né? Talvez você ir fazer um curso de Early Childhood, tá? Para você trabalhar com crianças de até 5 anos, né? Antes, que é a chamada daycare. Então, na daycare você pode trabalhar como professora, né? Sendo a professora das crianças, e não precisa ser PR, nada. Então, você poderia trabalhar lá, tá? Faz aí, até você conseguir sua residência permanente, e depois disso, tá? Você vai tentar, aí você já é residente permanente, então aí eu consigo fazer um processo aí para conseguir o meu lugar ali na escola pública, tá? Como professora primária. Então, eu faria esse caminho. A gente tem Early Childhood praticamente em todas as províncias, tá? É um curso em demanda no Canadá, porque é uma profissão de demanda. Então, seria interessante você seguir esse caminho, tá? Se você quiser mais informações, entre em contato com a gente no contato@raibonju.com.br, que a gente vai ter prazer de fazer um Skype com você, tá? Maria Eduarda Veloso, o semestre no college equivale a 6 meses como no Brasil, porque interessei por um de 6 semestres. Maria Eduarda, olha só, a sessão, tá, no college aqui, que a gente fala semestre, né, mas aqui a gente fala a session, aqui ou o intake são 4 meses, tá? Então, não são 6 meses. Então, no caso, 6 vezes 4 são 6 semestres, tá? 6 sessions de 4 meses cada um, você vai estudar 24 meses. É legal essa sua pergunta, porque muita gente tem dúvida, tá? Sobre quantos... eu vou fazer um curso de 1 ano, 2 sessões, tá? Eu vou estudar 12 meses? Não, 2 sessões você vai estudar 8 meses, tá? No Canadá, como no Brasil, a gente faz 1 ano, né, de escola, a gente não estuda os 12 meses do ano. Aqui é a mesma coisa, tá? E é legal que os intakes, tá? Eles são em janeiro, maio e setembro, tá? Então, são 4 meses cada sessão e os intakes normalmente são em janeiro, maio e setembro. A maioria, o ano letivo no Canadá, tá? A Maria Eduarda começa em setembro, mas a maioria dos colleges tem que ir em janeiro e setembro, tá? E poucos colleges,
minoria, vamos dizer assim, dos cursos tem intake em maio. Alguns colleges, tá? Só tem intake em setembro, tá? Vamos dizer assim, as áreas mais com menos gente, tá? No Canadá, não é o caso de Toronto nem de Vancouver, tá? Os colleges, eles têm início só em setembro, tá bom? Aqui eu tenho mais 2 perguntinhas, se vocês têm mais perguntas, deixem aí que a gente já vai finalizar a nossa live, tá? A próxima pergunta, ela é do Tiago. Qual a diferença de um curso AEC, DEC, DEP? E quais posso aplicar para imigração? Então, Tiago, eu falei um pouquinho sobre o processo de imigração lá em cima, enfim, já falei um pouquinho do processo de imigração, esqueci com o Fred. Eu lembrei aqui, eu tava olhando. O Fred, eu falei com o Fred e ele tava explicando para ele. Para processo, o AEC, tá? É uma atestação de estudos colegiais, o DEC é um diploma de estudos colegiais e o DEP é um diploma de estudos profissionais, tá? O AEC eu não posso aplicar para o processo de imigração do PEC Estudo, tá? Mas você tem possibilidade de fazer o AEC e depois aplicar para o PEC Trabalho. O DEC e o DEP, tá? Um DEP com P de 1.800 horas e um DEC eu posso aplicar para o PEC Estudo, tá bom? A Virgínia mandou, sou enfermeira no Brasil, pós-graduada em UTI, gostaria de saber as formas de trabalhar em Quebec. Tá, Virgínia, você tem 2 saídas. Você aplicar para um processo direto de imigração, tá? Ou aí você vai precisar ver realmente você tem a pontuação e assiste nossa live da próxima semana com a Paula Irata para você entender como vai ser o novo sistema de pontuação do Quebec, tá? Que o Monprojet vai sair de cena e vai entrar esse novo processo de pontuação, tá? E aí, para você entender, se você tiver chance de aplicar direto, você pode aplicar. Quando você chegar aqui, você vai pedir sua equivalência de diploma, né? Você vai verificar que posição você tá, então pede sua equivalência, eles vão verificar que matérias falta você fazer, se você tem que fazer na universidade, num college, e aí você vai ter que, né, talvez voltar um pouquinho e estudar, tá? E aí, uma vez terminado isso, prestar uma prova, entrar na ordem das enfermeiras. Essa é uma forma. E a outra forma, se você não tiver pontuação, tá? Pra imigrar direto, seria vir estudando, tá? E aí você poderia fazer um curso que tivesse alguma relação com a enfermagem e que te desse uma possibilidade de trabalhar nessa área até você virar residente permanente. E aí, uma vez residente permanente, você seguir com o seu processo da Ordem das Enfermeiras do Quebec. Por que até virar residente permanente, tá? Porque o que acontece? Quando você é de uma profissão que depende de uma ordem, tá, profissional, você precisa estar estudando, normalmente, tá? É muito difícil uma pessoa chegar, por exemplo, eu sou enfermeira, chego aqui, o Quebec me dá, tá? Tô dando exemplo do Quebec, me dá 100%, que eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Isso é praticamente impossível, ainda mais na área de saúde, tá? Então, você precisa, normalmente, estudar. E se você tem que voltar para a universidade, para o college, como residente permanente, você paga menos, tá? Como residente permanente, eu pago um preço, assim, ainda mais no Quebec, tá? Que é uma diferença. Por exemplo, o internacional paga 10 mil, você vai pagar como residente permanente 3. Então, é mais interessante você vir e investe num curso que você pode trabalhar, que não seja, né, numa área, sei lá, uma administração na área em clínica, você trabalha no administrativo de um hospital, de uma clínica, onde você tá perto da área de saúde, mas você pode tá fazendo aí a sua, né, seguindo com a sua vida, adquirindo um tipo de experiência profissional, e uma vez residente permanente, você aplica para um processo de equivalência e vira enfermeira, tá? Cuidador por exemplo, isso pode ser cuidador de idoso, tá? E aí você pode cuidar de criança, de idoso, tá? De crianças especiais, isso mesmo, tá? Espero que eu tenha te respondido. A Maria Eduarda Veloso, tem intervalo entre os semestres? Normalmente tem.
tá, Maria Eduarda, o que que acontece? Se você, vai depender da época que você entrar. Vamos dar um exemplo que você vem fazer um curso de 4 sessões, 2 anos, e vai começar em setembro, tá? Então, você vai estudar a primeira sessão de setembro a dezembro, estudou uma sessão. Aí você vai estudar, aí você vai parar entre Natal e Ano Novo, que ninguém trabalha aqui no Canadá. Aí você vai estudar de janeiro a maio, né, abril, perdão, de janeiro a abril, você vai estudar a sua segunda sessão. Aí na sessão de maio a julho, você vai descansar, tá? Aí você vai tirar suas férias de verão, onde você vai poder trabalhar full time. Aí você volta em setembro, tá? Estuda até dezembro a sua terceira sessão, depois de janeiro a abril a sua quarta sessão. Então tem intervalo, tá? Espero que eu tenha te ajudado. Então, gente, só para rever com vocês, tá? As nossas palestras vão ser agora, a partir do dia 18 de setembro, tá? Então, quem está em Recife, Cuiabá, São Paulo, Manaus, Belém e Brasília, tá? Entra no nosso site, se inscreve. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar para o contato @raibonju.com.br e a gente passa para vocês certinho as datas, tá? Mas no nosso site tem como você se inscrever. Se inscrevam que lá a gente vai detalhar todo o passo a passo para você planejar o seu processo de imigração, de estudar e imigrar para o Canadá. Tá? O Wellington perguntou do Rio de Janeiro. A gente está para aprovar uma palestra em outubro no Rio, tá, Wellington? Você continua seguindo a gente aqui e em breve você vai estar vendo, assim, não tá 100% ainda confirmada, mas provavelmente a gente vai fazer uma palestra no Rio no início de outubro, tá bom? Obrigada, gente. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês e espero vê-los lá na nossa palestra. Então, em Recife, Cuiabá, São Paulo, Manaus, Belém e Brasília, tá? A partir do dia 18 de setembro. Nos vemos aí no Brasil. Um abraço.